Falta 3 cultos. 2? Tá bom, então o outro eu não estava. Eu tomei. Quem está feliz com o Senhor? Amém. Finalizando a série de pregações acerca das 12 tribos de Israel. Amém? Hoje é o último dia. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Amém? Lá de cá tem? Lá de cá não convidou ninguém? Foi isso? Tem alguém? Não? Tá bom. Tem? Seja bem-vinda, viu? Glória a Deus. Sem mais delongas, abram as suas Bíblias, ou vamos abrir as nossas Bíblias. Livro do Gênesis 34. Tá frio? O clima tá bom? Tá frio? Tá legal? Pronto. Se tiver muito frio, vocês chamam algum obreiro aí para poder diminuir. Porque tem gente que fica aqui, ó, e não pede, né? Então. Amém. Livro do Gênesis 34, 25. Quem achou? Quem não achou, diga: eu estou procurando. Ou então não trouxe a Bíblia. Ou eu não tenho Bíblia. Pronto. Quem não tem, lê aí na tela. Vou ler, vamos nessa. Apertem os cintos. Tem um envelope aqui. Esse envelope é de um pecador que quer perdão? É? Quem está devendo, libera o rapaz, viu? Para a oferta dele subir, viu? Vamos lá. 3 dias mais tarde, quando os homens estavam doloridos, diga doloridos, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens, e mataram também ao fio da espada, amor. Amor com H. É o falso, é? Amor e seu filho Siquém. E tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. 27. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque haviam violentado a sua irmã. Tomaram deles os seus rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia tanto na cidade como no campo, todos os seus bens e todos os seus meninos. E as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que haviam nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e ferezeus. Nós somos pouca gente, e se eles se ajuntarem e vierem contra mim, serei destruído, eu e minha casa. Ao que responderam: devia ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Diga assim: macho é outro nível. Gênesis 49, 5 a 7. Bora, já estou aqui, já vou ler. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de quê? De violência. No seu conselho não entre a minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte. Pois no seu furor mataram homens, e na sua teima aleijaram todos. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. E eu,
os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Deuteronômio 33. Oito a 11. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim ao homem que te é fiel, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Ele disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi. Não conheceu seus irmãos, não estimou a seus filhos, mas guardou a tua palavra e observou a tua. Você observou que o pai liberou uma maldição? E aqui Moisés está fazendo o quê? Moisés está dando a oportunidade de quem quer ser reto daqui para frente, ser ouvido por Deus, decidir fazer a diferença. Vou ler o 9 novamente. Ele disse a seu pai e a sua mãe: não conheceu a seus irmãos, não estimou a seus filhos, mas guardou o quê? Aqui está falando de tudo que é falado, tudo que é dito, de história, de contexto, de maldição, enfim, porque não está escrito assim tão detalhadamente. Aí é onde você vai usar exegese para compreender. Amém? Ele ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ele oferece o quê? Incenso diante de ti, holocausto sobre o seu. Abençoa os seus esforços, ó Senhor, e que a obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. Amém? Oremos e oremos. Pai, a tua palavra é essa, pregada, aberta, lida. Manifesta do teu querer, do teu poder e do entendimento vindo do teu trono. Obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, obrigado porque chegamos até esse dia. O Senhor é bom, é poderoso, é maravilhoso, é fiel e nós somos os teus filhos. Estamos na tua casa para sermos ministrados uma vez mais, não por homem, mas pelo Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu suma e que o Senhor apareça. De mim mesmo eu não tenho nada, não sou nada, não tenho nada, não posso nada. Conclamo a Ti, Espírito Santo, toma a primazia, se aposta dos meus lábios e fala à Tua igreja tudo o que Tu queres, tudo que é o Teu querer, tudo que é a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Que todas as vidas, todas as mentes, todos os corações que se fazem presentes aqui nessa noite, ou porventura que estão nos acompanhando através das redes sociais, sendo Instagram, sendo o YouTube ou através do site, que eles possam receber também da tua parte uma justa medida, uma justa porção, não na proporção dos que estão aqui, mas que eles possam receber uma porção que gerem entusiasmo, graça, unção e fundamento sobre suas vidas. Mas esses que vieram aqui, eu quero te pedir uma porção dobrada. Esses que romperam com tudo aquilo que foram os graus de dificuldade, talvez um convite, talvez um apelo, talvez uma insistência, mas decidiram estar, eu te peço, honre e abençoe e faça coisas maravilhosas. Aqueles que porventura, meu Deus, estão trabalhando, não estão aqui porque o labor o convocou, que o Senhor possa dar na justa medida também uma porção proporcional, em o nome de Jesus, amém? Repreendemos todo o mal. Glória a Deus, você aplaude ao Rei, amém. A tribo que nós iremos ministrar hoje, para encerramento, é a tribo de Simeão, para nascidos entre 23/7 a 21/8. Tem alguém aqui que nasceu nessa data? Tem? Tem mais alguém? Só tem tu? Quem mais? Tu também? 23/7?
A 21/8. É tu? Quem mais? É tu também? Você também? Quem mais? Pronto. Tem minha sogra também? É minha sogra. Olha. Menino. Mais alguém? O povo que está aqui pela primeira vez está dizendo: nasceu como? É tribo tal. Eu sei, é porque quando a gente estava lá fora, a gente tinha a instrução do zodíaco, né? Que eram signos, as simbologias que o inferno sorrateiramente vai ensinando e tratando como ambiente natural. Mas nós não somos dessa terra, nós somos do céu. Nós pertencemos a Jesus. Nós temos propriedade e nós temos pertencimento. Graças a Deus. A nossa morada é no céu. A Bíblia diz que no final de tudo, a carne, essa carne nossa vai voltar para o pó. Mas o espírito vai voltar para o dono. Quem é o dono do seu espírito? O dono do nosso espírito é Deus. E a carne pertence a quem? Ao pó, vai voltar para lá. Mas enquanto você tiver vida, cuidado com sua carne. A responsabilidade é sua. E guarde o seu espírito. Amém? Nós tivemos aqui N pregações. Nós pregamos sobre a tribo de Efraim, tribo de Manassés, a tribo de Benjamim. E é bom nós fazermos um recapitular, porque a tribo de Manassés e Benjamim são os filhos de José, que o pai chama o filho, e antes de começar a fazer a divisão das bênçãos espirituais entre os filhos, ele chama primeiro José, que foi aquele que foi vendido e etc. E foi aquele também que deu livramento a todo o povo, guardando eles ali no Egito, sendo governador, alimentando, suprindo eles. E meia tribo, mais meia tribo fazem uma tribo, se tornando, no aspecto de possessão de terra, meia, mas na colheita, nas esferas espirituais, duas tribos, tá? Pregamos sobre Dan, sobre Gade, sobre Ruben, Zebulon, Judá, Issacar, Naftali, Asser. Enfim, pregamos sobre todas as tribos, cada uma nas suas respectivas datas. E agora vamos ao assunto. Agora vamos falar da palavra. Hã? Ah, bom. É 12/7. A senhora é Ruben, né? É a tribo de Ruben. Quer ser duas tribos? Menino. Nas bênçãos de Moisés, nós vamos observar que Moisés não cita o nome de Simeão. Moisés não cita o nome de Simeão e não libera bênção sobre Simeão. Já o pai ele chama os filhos e ele vai lembrar os filhos a atrocidade que fez. Está muito alto ou está muito baixo? Tá bom o som? Tá. Ele vai lembrar os filhos a atrocidade que eles causaram. Só que essa atrocidade que eles causaram, relembrando o povo, um principado, né, de Siquém. Ali tinha um príncipe, né? E esse príncipe olhou para a irmã de Simeão e Levi e dos demais irmãos, filhos de Jacó, e se afeiçoou por Diná, que era a irmã desses jovens. E ao invés de chegar e seguir todo aquele rito, o rito natural de quem gosta, se apresenta aos pais, corteja, né? Vai fazer todo aquele ato de cerimônia cotidiano, que era de costume. Ele abusa da menina, ele a possui, e esse a possuir é um abuso sexual. Ele a tomou à força. Só que quando ele a tomou à força, diz a palavra que ele se apaixonou por ela. E ele se apaixonou por ela, e aí ele chega para o pai, primeiro,
relembrando, que eu acredito que vocês já devem ter lido essa passagem, ele forçou, depois a humilhou e depois a amou. E aí ele chega para o pai e fala: pai, eu gostei daquela moça, eu queria que o senhor fosse lá intermediar, eu quero casar com ela. Só que o primeiro momento, o ensejo, o que ele causou de dano, foi algo abominável. Não esqueçam que são duas terras, dois povos aqui. E precisamos lembrar que a junção de povos nunca foi benquista por Deus. Deus sempre foi seleto com o seu povo. Deus sempre tratou, inclusive, as tribos de uma forma que cada uma tinha sua conduta, tinha seu modelo, tinha sua forma de vida. E nem essas tribos podiam se misturar. Cada um ficava na sua tribo, cada um se relacionava ali com o seu povo. Geralmente essas tribos se uniam quando era alguma causa em favor comum. Uma guerra, alguém ia atacar Israel, então as tribos eram convocadas. Os homens de guerras treinados de 25 anos, de 20 anos para cima, na realidade de 25. Quem diminuiu a idade para a guerra foi Davi. Foi Davi que tirou o espírito de preguiçoso do homem. Antigamente, Tony, o homem, para poder estar apto para a batalha, para a guerra, ele tinha que ter no mínimo 25 anos. Aí Davi falou: eu estou nas malhadas, meu amigo, há tanto tempo, como é que você vai começar a lutar daqui a 5 anos ainda? Diminui. 20 anos já está pronto para a guerra. Já sabe pecar, já sabe errar, sabe, então sabe lutar e sabe defender também. Então esses homens, a partir de 20 anos, eram homens que eram separados. Esses homens eram separados para poder, aptos para a guerra. Eles iriam defender suas respectivas tribos, defender suas respectivas famílias, comunidade local e etc. Geralmente nas tribos eram instituídos líderes específicos, com suas capacidades. E essas capacidades desses líderes faziam com que eles pudessem ocupar no meio das tribos alguns tipos de destaque também. Você vai ver que alguns homens de determinadas tribos tiveram ações memoráveis. E a Bíblia vai tratar disso com muita importância. Nessa divisão de herança, nós temos de forma bem clara que Moisés, ele traz uma oportunidade para a tribo de Levi. Essa tribo de Levi, ela vai passar por um processo de purificação. E essa tribo de Levi, ela vai ser também conduzida para, desde carregar os ornamentos, proteger o templo, proteger a idoneidade da palavra. E é a tribo que vai gerar tudo aquilo que é o modelo principal da igreja, ou do templo, né? Que é a adoração contínua. Adoração contínua. Levita, ele vai instituir, ele vai proteger, ele vai restringir, ele vai estar como o olhar de Deus aqui na terra. Inclusive, observe que Jacó, na divisão da herança, ele vai meio que condenar as duas tribos. Ele vai condenar Simeão e ele vai condenar Levi. Mas ele vai condenar porque quando a irmã é abusada, esse rei ou esse príncipe vem até Jacó e vai dizer assim: nós queremos, meu filho está apaixonado pela tua filha. E ele, vamos juntar os povos. Vamos juntar os povos e aí a gente vira um povo só. E a ideia é boa perante os ouvidos de Jacó. Porque o que era vergonha, agora vai virar o que? Possibilidade de duas tribos ou dois povos se unirem e consolidarem, estabelecerem alguns tipos de pactos, alguns tipos de alianças, alguns tipos de negócio ali naquela região. É quando os filhos dele que estão no campo voltam. Quando os filhos dele que estão no campo voltam, fica sabendo que o pai do abençoado
ele vem lá de Siquém e ele vai dizer assim: ó, meu filho quer casar, eu estou propondo aliança. Aí os filhos, esses dois, Simeão e Levi, dizem assim: a gente não pode aceitar esse tipo de aliança, esse tipo de pacto, a não ser que vocês adotem o nosso modelo de vida. Vocês têm que se enquadrar dentro do nosso rito, dentro do nosso propósito. Então vocês vão ter que fazer o quê? Passar por circundação. Vocês têm que passar por esse procedimento de serem circuncidados. E a partir daí, aí sim, a gente vira um povo só. Só que a intenção desse príncipe ou desse rei era somente agradar e suprir o interesse daquele filho. Porém, quando ele chega perto de Jacó, ele se depara com alguém que tem aliança com Deus. Ele se depara com alguém que tem promessa de Deus. Ele se depara com alguém que o Senhor separou. E aí ele vai começar a consultar a história desse homem e vai ver que Deus estava sendo com ele, que Deus, desde o momento que o chamou, estava exercendo benevolência, estava exercendo favor. E aí é muito bom você se associar com quem tem favor de Deus, com quem tem presença de Deus e benevolência de Deus, sim ou não? Todo mundo quer se associar com quem carrega uma graça, uma unção e uma presença, porque isso facilita a nossa vida. Observe que a pessoa que é geniosa, a pessoa que é maculosa, é uma pessoa que em algum momento vai criar algum tipo de situação, constrangimento. Agora quem carrega a presença, não. Quem tem favor de Deus, onde chega, parece que as coisas começam a suceder, a glória de Deus começa a se manifestar, e aí até o teu nome perante a sociedade é um nome benquisto. Só que aí está tudo certo para a aliança acontecer, apertam a mão, os meninos dão a ideia de fazer com que todos passem pelo sacrifício. Entenda que essa ideia não veio de Jacó. Entenda que a ideia não veio de Jacó. Por mais que ele seja um patriarca, por mais que ele seja alguém, Israel de Deus, nem tudo ele teve a influência de execução. Os meninos, nesse primeiro momento, oferecem a ideia do que deveria ser feito, para que eles virassem um povo. E não esqueça o que eu falei no início: Deus nunca gostou desses ajuntamentos. Deus nunca gostou desse ajuntamento. Agora imagine, eu vou convocar você que utilize o seu raciocínio, por isso você vai ter que se concentrar. Depois de um abuso, uma aliança proposta, uma aliança aceita, o que vai virar esse relacionamento? Depois de um abuso, uma aliança proposta, uma aliança aceita, o que vai virar esse relacionamento? Abusivo, sim ou não? Ele não amou, ele abusou, humilhou e depois falou: não, ela é bonita, eu gostei dela, eu quero ela. Só que ele não seguiu o rito natural, o fluxo natural de alguém que quer conquistar uma mulher, que tem que exercer tudo aquilo que é o propósito inicial. Os filhos dizem para ele assim: todo mundo na sua terra vai ter que ser circuncidado. Ele, como era a autoridade da terra, falou: não tem problema, essa aliança é interessante para mim, essa aliança é interessante para mim, então tome cuidado quando tudo que você propor, o indigno aceitar. Tome cuidado, porque quem carrega a presença é você. Se Deus deu a voz de comando para você não se misturar, não existe proposta, não existe acordo, não existe mistura. Não. É melhor amargar de um abuso, de um prejuízo e avançar na caminhada para cumprir o querer de Deus, do que fazer tudo aquilo que é aliança indesejável aos olhos de Deus e arcar com consequências lá no futuro. Observe que esses meninos, que é Levi e Simeão, eles ficam injuriados, eles ficam transtornados, porque a irmã deles é deflorada, é abusada, e o pai tratou aquilo apenas naquele momento como um acordo de paz. É um acordo de paz. Só que aí, esses meninos, depois que o pacto é aceito, a aliança é aceita,
existia um período, na hora que você fazia esse procedimento de circuncidar, no terceiro dia era o pior dia que tinha. O pior dia que tinha era o terceiro. O primeiro dia cortava, o segundo dia tratava, e o terceiro dia inchava. Então o terceiro dia era terrível. Terrível, terrível, terrível. E não podia botar nada em cima. Uma ferida que não pode botar nada em cima. E não tinha a tecnologia que nós temos hoje, não é isso? Que você pode utilizar algum tipo de esparadrapo que não gruda, né? Alguma coisa assim parecida. Algum tipo de pomada para evitar contato. Naquele tempo não tinha, então estavam todos na sua tenda, circuncidados, no terceiro dia, inchado, não podia tocar nem levantar. Quem chega nesse lugar com espada? 2 homens. 2 homens entram no arraial e falam assim: a gente veio aqui, tem uma conversa. E que, para quem entende de mundo espiritual, vai saber muito bem que o que eles vão fazer aqui é a mesma coisa. Fica olhando, eles são terríveis. Porque quem é espiritual tem ação espiritual até para se vingar. Eles pegam uma espada e eles precisam derramar o sangue. Então eles vão entrar na tribo, eles já estão lá totalmente disponíveis. E o sacrifício não pode ter a reação. Então eles não têm reação, então eles vão chegar de surpresa na tribo e vai começar o processo de vingança. Eles vão agora abusar da tribo, da mesma forma. Eles propõem um acordo, o acordo é aceito, só que agora eles vêm produzir a vingança, pelo que causou na vida da irmã. Olhando ao olhar humano, imagine, toda uma cidade foi destruída por 2 homens. Onde estava Deus que deixou 2 homens destruir uma cidade? No mesmo lugar, no seu alto e sublime trono. Mas por que Deus não fez nada? Porque Deus é Deus de aliança. Se Deus é Deus de aliança, Ele falou algo: tribo não se misture, povo não se misture. Para o pai parecer uma ideia boa, porque às vezes para nós pais, livrar a filha da vergonha é juntar com o abusador. O cara abusou da menina, zombou da menina, fala assim: vai ter que casar. Vou contar um testemunho pessoal, querem ouvir? Estou em casa um certo dia, a mãe da minha filha, minha primeira filha, me liga e fala assim: ó, sua filha de 11 anos, tem alguma criança aqui? Não, né? Aliás, se eu não conto para vocês, o YouTube vai contar da forma dele, né? Então é melhor eu contar, é melhor eu orientar vocês como pastor, que eu sou pai também. Minha filha com 11 anos. 11 anos, a mãe me liga e fala assim: ó, sua filha perdeu a pureza, para eu não falar outro nome. Falei: como é que é? Sua filha de 11 anos está namorando com um menino de 18 anos e perdeu a pureza. Eu falei: é assim? Eu estou indo aí. Vou juntar uma galera aqui. Vou chegar aí, vou quebrar todo mundo no pau. Vou me vingar de todo mundo. Ah, mas sua filha, ela que quis. Eu falei: ela não tem querer. Errado foi ele. E a minha intenção foi chegar lá e mostrar para esse rapaz como era que tocava em alguém com espada. Porque ele feriu a honra da minha filha e ele feriu a minha honra. Só que é uma menina que estava bem distante. Eu não tinha aquele contato todo que eu precisava. E aquilo destruiu meu coração naquele primeiro momento. A minha intenção foi de vingança. Nem sonhava em estar aqui pastoreando. Então a minha intenção era juntar mesmo alguns amigos impetuosos, sabe? Alguns amigos educados, e ir lá resolver a história da forma que o povo antigo fazia. Quando eu estou perto de viajar,
Eu liguei para minha filha e falei, ela deve estar destruída. Minha filha deve estar destruída. Eu liguei para ela, falei, minha filha, eu estou indo aí, vou resolver tudo. Além de tudo, esse vagabundo ainda vai casar com você. Foi o que eu falei. Na tora. Estou indo aí, vou quebrar ele todo no pau e ele vai casar contigo. Ela falou para mim assim, eu caso se eu quiser, viu, pai? Eu falei, estou falando com quem? Com Lúcifer? Eu querendo proteger a menina, falando, eu amo ele. Falei, você ama ele, tu não sabe nem o que é amor ordinária. Eu amo ele. Eu falei, ó, você amando ou não, estou no meio do caminho, vou chegar aí, vou acabar com amor, com dança, com tudo. Vai ser do meu jeito. Ela falou, se eu fizer isso, eu ainda vou dar uma queixa do Senhor. Eu falei, sério? Eu amo ele. Tá bom. Só que eu estava com a mente pirada, eu falei, o cara entrou na mente da minha menina, que 11 anos não tem idade para nada, né? Vai ser pior ainda para ele. Aí eu tramei um plano mais organizado, né? E agora vai ser pior ainda para ele. Aí quando eu estou indo no meio do caminho, eu liguei para um amigo, para um apóstolo. Aí eu falei assim, apóstolo, estou com a cabeça quente aqui, aconteceu isso, isso e isso. Eu estou indo lá, vou acabar com esse cidadão. E se alguém se meter lá, vai todo mundo ter problema comigo. Aí ele falou assim, e você fazendo isso, vai botar alguma coisa no lugar? Eu falei, o quê? Devolver a honra da sua filha? Falei, não, mas eu mostro que eu também não sou besta. Ele falou, mas tu mostrar que tu não é besta é fazendo isso? E lá na frente, você vai querer o quê? Que ela case com ele? Eu falei, é o mínimo que ele tem que fazer agora, é casar com ela. Você vai destruir a vida da sua filha. Um cidadão desse que não considera uma criança, vai considerar uma mulher? Aí eu parei, pensei, refleti. Ele falou, sua filha é sua filha eternamente. Agora imagine se você casa ela com esse cara que provavelmente ele é um vagabundo. Quem vai sustentar ela e ele é você. Aí eu quero ver qual vai ser o fruto da sua raiva. Eu falei, viagem cancelada. Porque todo homem precisa de outro homem para orientar ele no momento da ira. Todo homem precisa de alguém que tenha conselhos bons para dar a ele o que ele necessita no momento da ira, da fúria. Simeão e Levi não contaram para ninguém o que ia fazer. Chegaram, propuseram o sacrifício, porque realmente é o levita que conduz essa parte de sacrifício. Então foi Simeão e foi Levi para testificar o sacrifício lá. Quando chega lá, se ele fosse para produzir vingança só na vida do filho, ou do filho e do pai, ele iria manter dentro de casa o pagamento da dívida, sim ou não? Só que aquele povo foi um povo que Deus não queria junção, e o pai não teve coragem. Então observe que realmente Simeão ele não foi citado mais no aspecto de ser benevolente, de receber da bênção. Quando você vê a história de Simeão, você vai ver que a história de Simeão é história trágica. É alguém dizendo assim, você arrebentou com tudo, você não pensou em mim, você não estabeleceu o legado de acordo com o propósito pelo qual eu te criei. Observe que teve um filho que perdeu a primogenitura. Qual é o nome dele? Rúben perdeu a primogenitura. Depois de Rúben, sabe quem era o próximo? Simeão. E depois Levi. Primeiro, segundo e terceiro. Então essa primogenitura de herança era para ser seguido nessa ordem. E nenhum dos três obtiveram a herança da primogenitura. Por quê? Porque no decorrer do processo, o que foi que Rúben fez? Profanou a cama do pai. O que foi que Simeão
e Levi fizeram? Envergonhou o nome do pai. E aí depois, a primogenitura de cumprimento de ofício na terra, quem herda? Judá, né? Judá herda. Agora, quem herda a primogenitura das bênçãos de porção dobrada? José, através dos seus 2 filhos, que é Manassés e Efraim. Então, quando você vai começar a ler todo o contexto, toda a história bíblica, todo o enredo das 12 tribos de Israel, você vai ver que Deus, primeiro momento, na divisão das terras, é bom salientar, em todo mundo recebeu uma parte na terra, toda a tribo recebeu uma parte na terra, uma herança, uma porção, uma divisão na terra prometida. Qual é o nome da terra prometida, irmãos? Canaã. Canaã. Esse local aonde Jacó está morando nesse momento, vocês sabem onde fica? Fica onde? Não estou te ouvindo. Essa história acontece em Canaã. E se ele tivesse unido essas famílias, não teria volta do Egito. Então Deus vai usar 2 meninos malvados. Deus vai usar 2 meninos malvados para entrar na terra que quer consolidar, constituir o que? Abuso. Agora imagina o que vão contar. A história da junção de Jacó com Siquém. Qual é a junção? Qual é a história que se conta? Qual é o feito? Qual é o mérito? Como foi que vocês se uniram? Não, é porque o filho dele abusou da minha filha. Aí a gente fez uma aliança. Não seria essa a história a contar? Agora, não é melhor ouvir uma história de alguém que não permitiu a história do abuso ser dado continuidade na geração futura? Mas eles foram malvados, mas livrou o povo, livrou da condenação, livrou do abuso. Agora, o que é que acontece? Se nasce uma aliança no abuso, todo mundo que é descendente vai ser o quê? Exatamente o povo cananeu. E esse povo lá de Siquém são povos que, quando o Senhor estabeleceu a divisão das terras, Ele foi muito criterioso na parte de não se envolver com os povos locais. Existiram tribos que eram tribos guardiãs. Essas tribos guardiãs geralmente foram estabelecidas nas regiões fronteiriças, que são aquelas tribos que têm os melhores soldados, os melhores destacamentos, aquela tropa de elite que está na cidade com o objetivo de exatamente proteger as entradas da cidade. Porque subentende-se e entende-se dessa forma assim, que a entrada tem que ser guardada, protegida, para que os inimigos não possam adentrar aonde tem a pureza, a santidade, a graça e a unção de Deus. Por mais que a graça, a santidade e a unção de Deus seja algo que Deus por si só já protege, mas num ambiente que há uma manifestação, quem tem que proteger a semente é o povo. E é o povo que Deus levantou, e é o povo que Deus convocou, é o povo que Deus chamou. Só que quando Deus chama um povo e coloca esse povo para cumprir um ofício, cumprir um propósito, esse povo ele tem que estar totalmente sensível a ouvir a voz de Deus. Para que você esteja sensível para ouvir a voz de Deus, você tem que se preocupar com as pessoas que estão à sua volta, o som que você ouve, o diálogo que você tem, e principalmente os acordos que você faz. Você está em uma terra que do lado de lá você está vendo possibilidade de associação para um crescimento. E na maioria das vezes nessas associações você esquece de perguntar para Deus se Deus está, se Deus é e se Deus fará coisas no meio dessa associação. Porque você está muito acostumado a ler a parte bíblica que diz: aonde eu pisar a planta dos meus pés, Deus vai abençoar. A Bíblia diz também que se você colocar a palma das suas mãos, o Senhor vai lhe dar porque planta, posse, mão, herança. Então, ou vice-versa. Então, quando você vai herdar algo que é de Deus,
você parece que começa a conflitar, que todo lugar que você pisar, Deus vai te dar. Todo lugar que você tocar, Deus vai abençoar. E isso é uma anedota, isso é uma mentira. Por quê? Princípio e valor bíblico cristão tem a ver com lugares e pessoas que emanam aquilo que a graça de Deus se alegra para manifestar e se alegra para cumprir. Graça é um favor de Deus, assim como a misericórdia também é um favor de Deus. Assim como o amor, que você não vê o amor, mas sente o amor, é um favor de Deus, é um dom de Deus nascido dentro de um homem que está predisposto a cumprir da forma pela qual Jesus chamou, a fazer o ID, a cuidar do todo estrutural no tocante à obra dele. Mas quando você vai exercitar esse amor em pleno exercício, ele vai usufruir da benevolência do povo ou da maldade do povo? Porque a prova do amor exercido, você vai olhar para Jesus. Jesus, ele está ali apanhando, está sofrendo e ele está amando. E como que esse amor que eu vou cumprir nesses dias não vai ser um amor de sofrimento? O amor de sofrimento, porque fazer a vontade de Deus por si só já não é fácil. Cumprir o querer de Deus por si só também não é fácil. Mas uma decisão é botar algo que não é meu, mas que Deus fez com que dentro de mim tivesse uma porção. Sim, não é meu, é de Deus, mas dentro de mim existe a porção do amor. Assim como todos os demais atributos de Deus, que emana dentro de todo ser humano, que quer fazer a diferença nesses dias. As tribos, todas elas têm dons. As tribos, todas elas têm habilidades. E por que Deus não quer que misture? Exatamente para o que está de dentro dessa pessoa, como pureza de Deus, não venha ser corrompido com o que está emanando nas terras vizinhas. Então, Deus está preocupado em fazer com que você prospere no lugar que Ele te deu. Deus está preocupado em fazer com que você avance da forma que Ele te chamou. Mas quando você olha à sua volta, se o seu olhar contemplar muita coisa, você começa a desejar as coisas que estão à sua volta. O que foi que aconteceu com Jacó? Jacó olhou que a associação que ia ser feita com o pai daquele menino era uma associação agradável aos olhos, mas não nasceria de um abuso? Se nasce de um abuso, merece associação? Se nasce de engano, merece associação? Se nasce de mentira, merece associação? Aí agora, primeiro abusa, depois diz que ama. Que amor é esse? Que amor é esse que, ao invés de cumprir primeiro o propósito, abusa e depois se apresenta com possibilidade de ter associação? Jacó está interessado em uma associação de crescimento, se quem também está na mesma associação. E o filho entra para o abuso e cumprir a vontade dele. Esses meninos mimados que fazem as asneiras e depois mandam o pai resolver, porque foi isso que ele fez. Ele fez a asneira, abusou da menina, desejou a menina, depois falou: não, até que eu gostei dela, pai, eu quero ela para mim, como se fosse um brinquedo, já que naquele tempo as coisas aconteciam meio que assim. E aí ele vai levar um dote, ele vai propor um pagamento. Então ele não quer só uma mulher, ele quer uma escrava sexual. Ele quer alguém que a hora que ele quisesse usufruir do benefício do abuso, agora como propriedade, porque além de tudo ele é sócio e agora ele pagou por aquilo que ele adquiriu. Então observe comportamentos. É uma tribo meio difícil de pregar, porque é uma tribo que tem um monte de complexidade. É uma tribo que o pai abnega. É uma tribo que o pai diz assim: ó, vocês, de verdade, vocês envergonharam meu nome. E eles chegam para o pai e só falam uma única coisa. Quer dizer então que era para deixar? Era para deixar o abuso com a nossa irmã ser normal? Porque se você observar, encerra a leitura, quando o pai fala um monte de coisa proferindo as bênçãos, os filhos só perguntam a ele: era para deixar o abuso? O correto então é o errado? O correto então é deixar a menina virar um objeto, escrava daquele miserável? Era isso então que o senhor queria? E encerra a conversa. A conversa fica no ar, porque eles fazem o pai refletir. E filho também faz pai refletir. Filho também faz pai raciocinar. Observe que na divisão da bênção, agora bem lá na frente Moisés sobe e vai começar a relembrar as bênçãos que vão recair sobre todo mundo. E nessas bênçãos, sendo que nós sabemos que
já foi abnegado. Rúben foi abnegado, Simeão foi abnegado e Levi foi abnegado. E quem é que vai virar os representantes e os protetores do templo? Levi. Quem é o sacerdócio? Levi. Quem é que vai ser herdeiro das bem-aventuranças e das promessas que Deus diz assim, ó, tribo de Levi não tem herança, tem promessa. Eu sou a promessa deles, eu sou a herança deles, eu cumprirei na vida deles tudo o que for necessário. Mas eles vão precisar de uma terra. Não, eles não precisam de uma terra. Por quê? Aí eu entendi o porquê que Deus não deu herança. Quer saber? Porque o pai falou um negócio chato. Ele falou: a terra que vocês pisarem, haverá aflição. A terra que vocês andarem, vocês vão causar escândalo. Que vocês chegaram em uma cidade e destruiu todo mundo. Aonde vocês chegarem, vocês vão produzir a mesma coisa. Moisés chega e diz assim: Senhor, o pai falou que eles, os filhos, a mãe, os irmãos, tudo a partir deles não vai ter fundamento. Mas eu estou te pedindo, lembre-a dele, recorda dele. O Senhor pode mudar a história deles. E logo depois, isso nós estamos falando de alguém que ainda não dividiu a terra, está dando a reativação do que foi profetizado, dado por coxa, na entrega das bênçãos que competia a cada filho. O pai chama todos os filhos, meus irmãos, e diz assim: vocês não merecem. Chega para Rubem e diz assim: ó, você profanou minha cama. Eu estou velho, mas eu não estou esquecido. Você me arrebentou. Chega para esses dois e fala assim: que faltou para a gente tudo morrer, que faltou para a gente morrer. Vocês entraram na cidade, estava uma aliança já feita, o pagamento ia ser feito no outro dia. Que pagamento? Um dote pelo abuso, irmãos. Os irmãos não aceitaram. O irmão falou: vai pagar a cidade toda. Tomaram todo o patrimônio da cidade. Por que que tomou todo o patrimônio da cidade? Simplesmente botou os bois para ficar manco. Nós lemos isso. Os bois ficaram mancos. Por quê? Os bois que faziam os trabalhos mais difíceis não fazem mais. Quem tem que pagar preço é quem fez o erro. Quem tem que pagar preço é quem fez o que tinha na cabeça como asneira e não mediu consequência. Então você não vai depender do outro fazendo, do animal fazendo. É você que vai ser moído. É você que vai ser cumpridor do jugo, da desigualdade que você estabeleceu. Então, o que é que está acontecendo? Esses meninos, eles fazem algo que é bíblico, mas é mal interpretado pelo pai. O pai fica furioso, porque o pai diz assim: eu e minha casa seremos destruídos. A emoção toma conta de Jacó. Ele esquece agora o tamanho de Deus. E olhe quantos livramentos ele já tinha recebido. Se recordam? O tanto de livramento. Ele fala: ai de nós agora, esse povo é grande nessa terra. Eu acho que ele não ouviu o filho falar: nós matamos todo mundo, grande é nosso Deus. Eu acho que você não está entendendo, vamos lá. O pai diz assim: ó, esse povo dessa terra tem uma quantidade absurda, e vão vir, e vão me destruir, e vão destruir a minha casa. Ele não tinha noção do que os meninos tinham feito. Eles não tinham noção que quando Deus levanta alguém para fazer algo, 2 é totalidade, 2 é maioria, 2 faz algo notório, relevante, influente. Só que a terra está amaldiçoada. E Deus não dá choque contra quem Ele chamou para a governança, sim ou não? Então Deus fala: Senhor, e qual a parte de terra que vai competir a Levi? Ele diz o quê? Não precisa dar nada a eles não. Por quê? Eu não quero que eles andem em maldição. Eu sou a herança deles.
Mas onde está Simeão? Simeão entrou na promessa de Levi. Porque foi só Levi que foi lá na terra vingar? Foi quem? Resumindo, Moisés nem toca no nome de Simeão. Só que o que acontece é o feito histórico. O feito histórico vai lembrar que quem andou lado a lado com Judá foi Simeão. Simeão não fez nada de relevante a não ser isso. Porque só em você livrar um povo de uma associação com o diabo, isso já é suficiente. E aí você não vai ver citar muitas vezes os nomes deles. Tem muitos descendentes, aliás, é uma tribo forte, tá? 59 mil guerreiros a partir de 20 anos, aptos para a batalha. Agora, quando eu falo de fundamento, que é como estabelecer dessa tribo, veio Ezequiel, porque Levi, vem Ezequiel, vem Jeremias, vem um monte dessa tribo, vem um monte de personalidade bíblica, mas da tribo de Simeão, não. Da tribo de Simeão, quem é que você pode lembrar da tribo de Simeão? Jeú. Jeú é da tribo de Simeão. E aí você vai ver um monte de gente que é da tribo de Levi, e Deus não deixou Levi ter terra na terra. Deus falou, o que foi feito para desassociar com a terra, subiu como aroma agradável às minhas narinas. Observe que o que tem a ver aqui com esse perder a possessão, é porque eles destruíram uma associação. O pai ficou zangado porque eles entraram em uma terra e destruíram todos os moradores daquela terra. O pai ficou zangado e esqueceu do tamanho de Deus. E às vezes você está no meio de uma negociação, está no meio de um acordo, e chega alguém e estraga o acordo porque você falou, mas já estava quase fechado. O cara falou, mas você perguntou para Deus? Não, não perguntei, então eu fui à mão de Deus que arrebentei com tudo. Porque se você pergunta para Deus e dá o tempo para o céu responder, aí você vai ver Deus falar, Deus manifestar. Lembrando que a maioria das coisas que estão escritas já é para você ter base do que pode e o que não pode fazer. Tem um monte de cristão orando por coisas que já estão escritas, respondidas há mais de 2000 anos. Não, eu estou aguardando Deus responder. Não, só lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Você vai ver tudo que está escrito na palavra de Deus, que já é para norte e destino, já é a própria revelação do Altíssimo. Você fala, não, eu estou buscando uma direção de Deus. Ou então, mas assim, ó, eu vou tirar uma mensagem do dia. Não, não é isso não. Nós estamos virando esse povo. Nós estamos virando esse povo, tudo que é nosso já está escrito. E você não precisa pegar somente uma coisa do dia. Não, não, tudo aqui é seu. O prato todo é seu, a comida é toda tua, a promessa é toda sua, a correção é toda sua. Tudo que tiver aqui é seu. Tudo que tiver aqui é seu. Se você obedecer, vive. Desobedecer, vive também. O preço de quê? Você vive o preço da obediência e você vive o preço da desobediência. Você que determina. Você vai determinar. Agora você tem que amadurecer nesses dias a ponto de desassociar das tribos que não louvam, não exaltam e não glorificam a Deus. Aí eu vou ter que desapertar mãos, ou então Deus vai mandar Simeão e Levi para fazer o trabalho que o irmão ou a irmã não tem coragem. Porque se você tiver envolvido no meio de uma aliança, de uma promessa de Deus, Deus não vai te perder. Então às vezes você vai ficar bicudo, vai ficar birrado ou birrada, porque alguém foi lá e jogou areia. Diz, rapaz, o acordo estava feito, mas Deus não estava naquilo. Por quê? Porque teve abuso. Tem gente que está manipulando, abusando. E depois dizer aí, vamos fazer uma sociedade? Depois do abuso, depois da manipulação, acordo, sociedade, pacto, é feito com apresentação antes de tudo.
para que você possa ver as possibilidades e os direitos de cada um. Agora, depois que abusa, depois quer tentar recompensar de alguma forma, aí propõe uma sociedade. Existe sociedade com o inferno? Existe acordo com o imoral? Existe acordo com o pecador? Só que às vezes a gente quer passar por cima do que a palavra determina. Nós estamos vivendo, às vezes, ou na maioria das vezes, na expressão do evangelho de amor falsificado. O que é o evangelho do amor falsificado? É que você está do lado de um imoral que não quer corrigir sua vida e você está dizendo que está amando ele. É o amor com H. Porque é a pessoa que está do seu lado, porque você carrega a virtude. Diz assim: não, eu quero ter associação contigo. Eu quero um pacto contigo. Não, mas você faz o quê? Para você andar comigo vai ter que subir um monte. Eu subo. Aí a gente vai ter que jejuar 40 dias. Eu jejuo. E depois vai ter que fazer outro processo. Eu faço também. Porra, o cara está crente agora. Por quê? Porque tudo que eu falei ele aceitou. Só que quando a gente quer aceitar algum tipo de negócio, até o desafio é a gente que lança. O cara não quer aceitar, quem quer aceitar é a gente. A gente fala: não, eu vou fazer uma prova aqui com Deus. Se ele subir um monte comigo, é Deus. Aí o diabo fala: vai para o monte com o cara, vá. Aí fala assim, ó: se ele jejuar 10 dias comigo, é Deus. Aí o cão fala: vai jejuar. Vai jejuar. Por quê? Porque eu quero arrebentar com a tribo lá. Só vou arrebentar se tiver algumas confirmações que é o olho daquele lá é de cima. Então tem muita coisa acontecendo nesses dias que está tudo parecendo que é de Deus, mas é o diabo. Sério? Sério. E nós precisamos ter o discernimento para saber as associações que nós fazemos, para saber as pessoas que nós apertamos as mãos, porque está chegando o dia que você não vai saber quem é quem. Jacó, ele tem capacidade de dizer para os filhos assim: vocês são miseráveis, agora eu vou ser destruído junto com a minha família. E ele não foi consultar Deus em nenhum momento. Deus, minha filha foi abusada, o que eu faço agora? Porque você sabe o que foi que me livrou de uma situação pior? Eu consultei um homem de Deus. Eu não tinha capacidade naquele momento, eu liguei para alguém. E alguém falou, me deu a palavra que gerou calmaria no meu barco. E às vezes a gente está no meio, no ímpeto do momento, você está aceitando as ideias do diabo. Ou então você está sendo carnal. Ah, mas a atitude daqueles meninos foi terrível. Bem, naquele tempo, a regra era muito clara. Era olho por olho e dente por dente. A gente que fica nesse negocinho de contra-argumentar. Não, mas naquele tempo tudo era sangue. Marco Feliciano disse que se torcesse a Bíblia naquele tempo, só saía sangue. Só saía sangue porque o povo era malo ao extremo. Porque quem quer viver na presença de Deus, seguindo aquilo que são os princípios, vai ter aquilo que Deus determinou. Mas se você quer viver uma vida dissoluta, você vai arcar com consequências sérias no decorrer da sua vida. Nesses dias o que você tem que tomar é uma decisão. Você tem que decidir, ou fica no mundo ou fica na igreja. Ou quer Jesus ou quer o mundo. Eu podia dizer eu quero o diabo, mas em sã consciência ninguém quer o diabo. Tem que ser muito macho para dizer que quer Satanás. Tem. Inclusive eu tenho visto que vai inaugurar alguns templos lá no sul, né? Templos de Satanás. Rapaz, esse povo é corajoso. Esse povo é corajoso demais. Porque só o nome já assusta. Saber que tudo que vai acontecer vai queimar eternamente. E o cara ser membresia congregacional do templo de Satanás, esse cara é mais homem do que um monte de homem. Sério? Sério. Mas você quer ser esse homem? Quer ser não? Você pode ser um homem em um nível muito menor. Porque o homem que adora a Deus é um homem que chora, né?
O homem que adora a Deus é um homem que se prostra no altar. O homem que adora a Deus é um homem que tem sabedoria e humildade para pedir perdão quando erra perante os irmãos, perante a esposa, perante os filhos. O homem que adora a Deus, ele corrige os filhos, mas ele ama e honra os filhos publicamente, como eu fiz com a minha filha aqui. Corrigi ela e amei ela, cuidei dela. Por quê? Para fugir do foguete que aconteceu há quantos anos atrás comigo? Ah, o senhor fez por isso? Não, eu sou besta. Eu mudei o plantio. Você quer colheitas novas? Mude a semente. Quando eu estava afastado de Jesus, eu fiz algumas coisas e eu arquei com consequências terríveis. Só que eu estou na presença de Deus, e os frutos que emanaram de mim na presença de Deus tem que glorificar o Senhor no altar. Tem que exaltar o Senhor no altar. O diabo quer perverter, o diabo quer perturbar, mas aí é onde o homem que tem humildade, que chora, que ama, que jejua, ele vai alcançar de Deus a benevolência. Agora, o que não dá é para você ver outras tribos entrando no meio da tribo querendo perverter tudo. Por quê? Porque você está achando que vai ser inocente? Está deixando alguém bagunçar no meio do povo de Deus e você está ficando calado e você acha que você é inocente? É sério que você pensa que o Senhor vai lhe ter como inocente? Porque você não, a Bíblia diz que é para seguir a paz com todos. Que paz? Que paz? Qual é a paz que Jesus vem estabelecer agora? Você sabe qual é a paz? A paz da espada. A mesma que Simeão usou, a mesma que Levi usou. Ele vai entrar na terra daqueles que defraudaram. Ele vai entrar na terra daqueles que perverteram. Ele vai entrar na terra daqueles que zombaram. Quem vai fazer isso? Jesus, o Cristo. Ele vem agora como juiz, meu amigo. Ele vai vir como juiz e com espada do tamanho do planeta. Para quê? Agora sim, é o tempo do juízo dele. E nesse tempo está tudo caminhando, está tudo correndo para que o Maranata ocorra. Esse é um tempo de esclarecimento no meio das igrejas. Não seja levado em movimentos de emoção. Produza eficiência, saia daqui, continue lendo a palavra, saia daqui, medite na palavra do Senhor. Chegue na sua casa, eu já cheguei cansado, não tem problema, mas tire um momento para meditar na palavra, tire um momento para poder você amadurecer e maturar tudo aquilo que você recebeu da parte de Deus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Ezequiel, Jeremias, Zacarias, Moisés e Arão, os descendentes dessa tribo de Levi. Só. Somente esses. Somente esses. Aí aparece alguém para restaurar a história de Simeão. Forte, né? Simeão, alguém conhece Simeão no Novo Testamento? Simeão é aquele que vai encontrar Jesus no templo. Ele fala o quê? Ele fala o quê? Ele segura Jesus. Simeão no Novo Testamento, ele segura Jesus. Só que ele fala algo que você não vai entender se você não entender a história da tribo. Foi abnegado lá. Ele foi abnegado lá porque decidiu em honrar sua tribo. E é chato quando você tem uma atitude boa e é mal interpretado, sim ou não? Dizer, poxa, Deus viu como eu fiz no meu coração. Ele entrou em uma terra, arrebentou com um lugar que destruiu as emoções da irmã. O pai foi e amaldiçoou ele. Aí o cara fica, cá, certo ou errado agora? Mas ele fica, quer dizer então que era para deixar minha irmã ser arrebentada. E ninguém vê mais nada dele falando. Nada.
Ninguém vê mais nada falando dele. Moisés fala assim: Senhor, até eu vou no bolo se o Senhor não tiver misericórdia. Moisés é o quê? De que tribo? Então quem é que reivindica a bênção para voltar para Levi? Então é Moisés que fala: Senhor, o filho foi amaldiçoado. É isso que nós lemos, gente. O filho foi amaldiçoado, o pai foi amaldiçoado, a mãe, a estrada foi amaldiçoada. Mas lembra de mim. Lembra de mim, Senhor. Gente, a Bíblia ela é toda profética. Observe que Moisés, ele também não ganha terra, porque ele é o quê? Ele é levita. Então quando ele comete aquela coisa ali que nós já sabemos, Deus manda ele subir e toma ele. Porque levita é de Deus, pertence a ele, é propriedade dele. Ele dá o pagamento, ele dá o alimento, ele dá o suprimento, ele dá tudo. Só que Simeão agora está no templo aguardando. Há quanto tempo Simeão, coitado, vai aguardar? É o mesmo Simeão? Não. É um remidor. Sempre vai surgir um remidor. Aí quando ele chega no templo, ele vai receber a criança, Jesus. E ele levanta essa criança. E depois ele diz o que? Agora eu posso ser o quê? Dispensado. Porque as minhas mãos seguraram no meu Redentor. Ele está dizendo assim, atitude boa é atitude boa, atitude certa é atitude certa. Quer goste ou não, quer seja beneficiado, bonificado ou não, certo é certo. Então quando você estiver fazendo certo, independente se do lado alguém diz assim: que é isso que você fez com a cidade? Foi isso que você fez com a terra? Você arrebentou com tudo e agora? Eu fiz o que um bom soldado faz. Eu fiz o que um bom levita faz. Eu estou aqui para fazer cumprir a vontade do Senhor. Queria te convidar a te colocar de pé, por favor, aplaudindo a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós pregamos